parceiro, a parada é que o Real Madrid continua o seu garimpo aqui na América do Sul. Se lá no passado teve Vinícius Júnior, Rodrigo, agora eles foram na Argentina e paparam Mastantuono. Caralho, consegui falar, tá? O que eu treinei pra falar o nome desse malandro, Mastantuono, poderia chamar só de Franco, mas aí ele também tem um sobrenome e aí agora ele já tá embarcando, né? Jogador do River Plate, jogou ali a Copa do Mundo de Clubes pelo River, agora já é jogador do Real Madrid e ele simplesmente me mete essa aspas aqui: Franco Mastantuono, eu gostaria de ser o 10 do Real Madrid, mas se o Mbappé usa, ele tem todo o direito, quer mais nada, né, Eminem? Caralho, parece mesmo o Eminem. Pô, deve ser muito foda, né, mano? Você tem ali 17 para 18 anos, fechou com o Real Madrid, vai morar na Espanha. Ai! Caralho, olha, a gente fala muito de foco de jogador. Porra, tem que ser maluco pra não se vislumbrar, né? Porra, eu acho que eu me perderia fácil na carreira. Seria uma jovem promessa pra sempre. Se a gente for ver aqui, ó, ele no embarque, autografando aqui camisa do River Plate. É, só pra fazer uma média, né? Fazer uma média. Assinou uma camisa, nem é a camisa aqui, né? Assinou a manga da camisa. Uma aqui do Real Madrid ele deixou no vácuo, só pra falar que não é desumilde, mas tanto ono, só vou te dar moral realmente. Você já meteu aqui a skin lendária, tá? Descoloriu o cabelo no estilo David Beckham, ou se você preferir aqui, JB Justin Bieber ou MB Marcelo Beckler, mas aqui eu não sei porque eu liguei, né? Justin Bieber, Marcelo Beckler, porque tem o MB Marcelo Beckler e o JB Justin Bieber, mas nem o Marcelo Beckler nem tem cabelo descolorido, deixa pra lá. Aqui também, ó, ele já deu aquela cartada citando um argentino, ídolo também do Real Madrid, pra já se apresentar, pra ficar nas pazes ali com a torcida. Esperei por esse dia por muito tempo, estou muito feliz, quero estar em Madrid. É maravilhoso seguir os passos Alfredo Di Stéfano, espero fazer o mesmo. Pouca coisa, tá pra fazer o mesmo? O Di Stéfano não é aquele lá que é argentino, jogou pela Espanha, e aí depois tem um terceiro país ainda, o cara jogou por 3 seleções. Se a gente for ver aqui, ó, é que o Real Madrid pagou a mesma quantia, cara, que pagou pelo Vinícius Júnior e o Rodrigo pelo Mastantuono, ó. Quem tava na batalha ali também era o PSG, pela joia. Franco Mastantuono, que vai fazer 18 anos agora, dia 14 de agosto. A multa dele era de 45 milhões de euros. Só como comparação, o Real Madrid pagou isso por Vinícius e depois por Rodrigo. Caraca, mano, há 8 anos tem essa brincadeira aqui do Rodrigo e o Vini indo pro Real. Tamo ficando velho, tá? Vamos ver quem leva o jogador. Acabou sendo aqui o Real Madrid. E uma parada que eu tô vendo que ele tá insistindo, que em todas as entrevistas ele tá falando, cara, mal posso esperar pra estar no Real Madrid e jogar com Mbappé, Rodrigo e Vinícius. Todo jovem, cara, que chega no Real Madrid, eu acho que ele tem que confiar no potencial dele e achar que de fato ele vai ter minutos. Só que, pô, mano, a gente vê ali o início do Vini, né, demorou pra engrenar. O Rodrigo ali teve seus momentos, do mais, grande parte do tempo vindo do banco de reserva, depois consegue cravar ali uma vaguinha entre os titulares. Aí agora a gente vê o Endrick, mais reserva do que titular. Será que esse cara, mano, tem futebol e também tem um espaço pra jogar já nesse Real Madrid? Eu vi ali, acompanhei as primeiras partidas que eu acompanhei dele, foi ali na Copa do Mundo de Clubes, River Plate que tava com o Inter de Milão, Monterrey do México, me falhou agora, acho que era um time do Japão, né? Urawa Reds, alguma coisa assim, jogando ali de ponta direita, me brilhou os olhos, alguns lances bons, mas nada absurdo. Para um moleque de 17 anos ainda tem uma margem gigantesca de evolução, tudo bem, mas eu não sei se hoje ele já chega para ter minutos no Real Madrid. Ele teve uma conversa também com o Xabi Alonso antes de ir, ó, quando alguém como o Xabi Alonso te liga e diz que te quer no time dele, é impossível não se emocionar. Ele me ligou e falou comigo com muita honestidade o que é importante. O que eu fico meio aqui, ó, com uma pulga atrás da orelha e que me faz coçar a cabeça é uma declaração dessa daqui, cara. Se o Endrick já não chegou e jogou, se ali o Vinícius teve seu tempo de espera, será que essa parada bate? Últimas notícias. Xabi Alonso e sua comissão técnica querem apostar pesadamente em Franco Mastantuono. Eu nem fico assim, cara, porque é um jogador argentino contra jogadores brasileiros. Nada disso, rapaziada. É que eu acho que ele ainda não vai entregar tudo que o pessoal tá desejando dele. Eu acho que ele tem essa margem aí de evolução e tudo mais, mas é só um jovem de 17 para 18 anos. Eu não sei se ele é essa parada tão absurda que estão pintando por agora. O jogador está sendo cogitado como titular
o plano é deixá-lo se adaptar ao time, colocando-o em campo imediatamente. Caraca, mano, será? Aqui numa projeção colocando ele como meia? Que isso? Que porra é essa? Possível... Tá o Raul aqui, que caralho é isso? Que a mulher tá maluco, mano. Possível escalação pra próxima temporada. Ah, seria tipo o Gonzalo, porque ele parece muito Raul? Se for isso, eu peguei. Se não for, meu Deus, Branquinha. Tá maluca. Não sei se ele já pode entregar, mas uma chegada dele já como titular na ponta direita é aquilo que o Rodrigo não vai ficar, né? O Rodrigo tava sempre jogando por ali, por mais que ele tenha pedido pro Real, ele quer ser um jogador da ponta esquerda. Na ponta esquerda no Real Madrid ele não vai jogar. E o Xabi Alonso até agora utilizou 2 atacantes, sempre com 4 meio-campistas, né? Vamos ver aí se vai ter alguma alteração, porque pouca gente lembra, o Bellingham fez uma cirurgia aqui no ombro. Acho que só volta lá pra dezembro ou começo do ano que vem, ainda não sei ali o prazo, mas vai estar fora. Talvez o Mastantuono possa fazer essa função pelo meio do Bellingham, não sei se ele vai ter aquela parada de atacar e defender como o Bellingham é muito diferente, você já tem um jogador acostumado com essas funções de meio campo. Se a gente for ver aqui, ó, ele pediu a 10, mas dá uma segurada, né, Mastantuono? Você vai ficar com a camisa 16 e aqui... O mais provável é que o Endrick assuma a camisa 9, já que o próprio Mbappé já tá com a camisa 10. As atuais contratações do Real Madrid para essa temporada aqui, ó, 163 milhões de euros foram gastos. Alexander-Arnold para lateral, Hausen aqui para zaga, Mastantuono ponta direita e Álvaro Carreras, que era um lateral lá do Benfica, né? Lateral esquerdo, vai disputar ali uma vaga com o Fran Garcia, com quem mais? O Mendy, se ficar ainda para as próximas temporadas. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Ele pegou um hype muito grande quando ele meteu esse golaço de falta lá contra o Boca Juniors, né, rapaziada? Um clássico ali da Argentina, tudo mais. Ele meteu essa pedrada aqui no ângulo, ó. Definitivamente... golaço, tá? Não sei se ele é ali um especialista na bola parada, mas realmente esse daqui foi putaria. Que bananinha na bola. Ai, que golaço. Vamos entender um pouco mais desse jogador e se ele pode, de fato, entrar como titular nesse Real Madrid, rapaziada. O vídeo é aqui, ó, do Futebol Máximo. Franco Mastantuono é o cria que o Real Madrid apostou milhões. Bora lá, link oficial aqui na descrição. O que você tava fazendo em 2007? Eu acho que eu tava montando um Real Madrid ali na Master Liga, pré-Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema, Xabi Alonso, só um ano depois do Brasil ter perdido a Copa do Mundo pra França em 2006. Isso daí parece que foi ontem, né? Só que nesse mesmo ano, em 2007, lá em Buenos Aires, estava nascendo um cara que hoje vale 45 milhões de euros. Pois foi ontem. E esse cara é o Franco Mastantuono. Cara, eu não me lembro o que eu tava fazendo em 2007, mano. Eu lembro que em 2008 o Palmeiras ganhou o Paulista. Eu era pequenininho, eu lembro do Valdívia jogando pra caramba e tal. Épocas trágicas ali, né? Eu cresci numa época que o Palmeiras só levava pingolada. Mas 2007, lembro coisa nenhuma. Cara, ele nasceu em 2007, mano. Que pariu, meu, que loucura. A joia argentina de 17 anos, formado na categoria de base do River Plate, que na casa dos 10, 11 anos abriu mão do futebol para se especializar no tênis e que agora tá prestes a abrir os olhos do mundo inteiro pro seu futebol. Ou seja, em 2007 ele nasceu, até 2023 ninguém fazia ideia de quem era e hoje ele vale 45 milhões de euros. A transferência mais cara da história do futebol argentino. Cara, isso mostra muito como é o futebol hoje, né? Eu tava vendo lá que o Liverpool, ele quer pagar 130 milhões de libras pelo Isaac, que é um atacante ali do Newcastle. Meu Deus, 130 milhões de libras. Isaac, atacante do Newcastle. Meu Deus, cara, perderam a mão completamente. Tô nem falando, né? Uma jovem promessa, esse moleque, 17 para 18 anos. Tem aquilo, né? Se destacar no futebol brasileiro, creio eu, seja bem mais difícil do que se destacar lá no futebol argentino hoje. Mas... vamos ver, né? Viram o potencial, pagaram. A partir daí, quem não conhecia já começa a jogar no Google ou aqui no YouTube, né? Quem é Franco Mastantuono? E aí, de forma inevitável, ele passa a ser linkado com os maiores clubes do mundo. E aí, pensa comigo, uma estrela desequilibrante que aos 16 anos começa a ter espaço no time principal, poucos meses depois ganha vaga no time titular, marca um golaço num clássico e estreia pela seleção principal. Um talento tão precoce, eu podia facilmente aqui estar falando do Lamine Yamal, mas em mais uma tentativa de antecipar a ascensão de um novo craque, o Real Madrid vai para Buenos Aires, paga a multa rescisória e pinça a maior promessa da Argentina desde Lionel Messi. E aqui já... isso daqui reforça tudo aquilo lá, né? Depois que o Florentino Pérez e o Real Madrid perderam o Neymar, todo mundo fala. Apareceu um destaque na América do Sul, pimba!
o Real Madrid pega. Não foram no Estevão, né? Eu acho que porque já tinha muita gente ali no ataque. Mas poderia ser, mano. Acho que saiu por... Não, o Estevão acho que ainda saiu mais caro. O Chelsea, se eu não me engano, pagou 60 milhões, cara. O Estevão foi 20 milhões, quase ali, 15 milhões a mais, né? Não é mais especulação. Fabrício Romano já disse que se trata de um caso confirmado e here we go. E que se fala de um contrato de 6 anos, mas que só vai ter início depois da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Super Mundial, quando o Mastantuono vai ter 18 anos e aí sim ele viaja pra Madrid. E obviamente, pra gente que tá começando a conhecer esse craque agora tão recentemente, trata de uma ótima oportunidade pra gente ver mais dele em campo como titular. O que é mais doido que todo esse movimento de concretizar a negociação, o Fabrício Romano falou que o próprio Xabi Alonso ligou pro Mastantuono. O mesmo Xabi Alonso que em 2007, quando ele tava nascendo, ainda nem tinha chegado no Real Madrid, mas já era um jogador de alta projeção, liga pra ele e esse foi um dos principais pontos que ajudou a convencer na negociação. E parece que essa ligação teve um conteúdo bem tático mesmo, e prometeu que não se trata de uma negociação pra depois emprestar ele, nem de deixar ele no Real Madrid Castilha. É um jogador que chega pro time principal pra já ter minutos na próxima temporada. Cara, isso daqui então já dá indícios do porquê as declarações dele. Quero jogar com o Mbappé, quero jogar com o Vinícius. Caramba, mano, o Xabi Alonso realmente aposta muitas fichas no Mastantuono. Ele sabe muito mais de futebol que eu, mas... Caramba, mano, pelo que eu vi ali na Copa do Mundo de Clubes, eu sei que é um recorte muito curto, tudo mais, o moleque vai conseguir numa sequência apresentar muito mais do que ali, poderia ter o fator do nervosismo, tudo mais, mas contra a Inter, contra Monterrey e o time do Japão, acho que contra o time do Japão ele foi o melhor ali do River. Mas, pô, não sei, ser titular já do Real Madrid, tá ligado? E o Mastantuono é um jogador difícil da gente definir exatamente a posição dele, mas que no 4-2-3-1 que o Galhardo armou em partidas mais recentes do River, ele começa como um ponta-direita, mas que com o desenrolar da partida, os instintos dele vão ficando mais claros dentro de campo. A gente pode dizer que ele é um meia aberto, que sai de dentro pra fora pra buscar a bola numa região de drible onde ele vai ser menos pressionado, mas que com a bola ele procura conduzir de fora pra dentro pra poder se associar com os companheiros e procurar regiões de mais finalização, em especial se tratando de um canhoto que vai jogar de pé trocado, procurando justamente essa condução para buscar o gol adversário. E aí nesse cenário ele se saiu especialmente bem quando ele teve laterais de mais ultrapassagem, né? Como o Bustos e o Montiel no River Plate, abria o corredor para os laterais ultrapassarem, já dá para imaginar uma relação dele ali com o Alexander Arnold. E o mapa de calor do Mastantuono ajuda a gente a entender um pouquinho, né? Como ele joga. Se a gente pegar essas últimas partidas, por exemplo, contra o Universitário, vai ficar bastante claro, né? Um mapa de calor que pega muito na beirada do campo, mas que vai entrando. Como um meia-direita, efetivamente, que joga de dentro para fora e de fora para dentro. O mesmo... De fato, né, rapaziada, quando eu tava vendo algumas análises ali do Real Madrid nessa Copa do Mundo de Clubes, quem ocupava essa faixa da ponta direita era o Bellingham. Então talvez aí a projeção do Xabi Alonso seja usá-lo Mastantuono no lugar do Bellingham. Era um meia aberto pela direita que vinha cortando por dentro, não afunilando tanto para a linha de fundo, porque o Bellingham não tem essa velocidade ou drible para puxar para a linha de fundo e cruzar, mas sempre trazendo a jogada para o meio. Acredito que seja isso. Mastantuono acho que vai ter ali umas pinceladas da onde o Bellingham estava jogando nessa Copa do Mundo de Clubes. Contra a Platense, o jogo do River Plate foi eliminado, mas que ele fez um partidaço. Contra o Independente Del Valle, a mesma coisa, e também já mostra aqui uma boa participação nas bolas paradas. Contra o Barraca Central, sempre nesse mesmo padrão, com essa mancha mais vermelha aqui no lado direito do campo, entrando de fora para dentro. E apesar das comparações com o Yamal, o principal jogador do maior rival do Real Madrid, a gente tem que acalmar os ânimos. Enquanto o Yamal era titular e já brilhava na campanha vitoriosa da Espanha na Euro, ainda com 16 anos, o Mastantuono estava dando passos mais comedidos, sendo um dos principais jogadores na derrota da Argentina do Sub-19 contra os Estados Unidos. Agora, aqui tem um número que vai te chamar a atenção. A cada 100 pessoas que assistiram esse vídeo, só 4 tem o sininho de notificações ativado. E aqui a gente tem a humilde meta de chegar até as 10 pessoas. Topa ajudar a gente? Então, além de deixar o like, não esquece de ativar o sininho de notificações que você não vai se arrepender. Mas brincadeiras à parte, os números do Mastantuono também vão te chamar a atenção. Nessa temporada no futebol argentino, ele já desponta como o principal artilheiro do River Plate. São 7 gols e 4 assistências em 19 jogos, superando o Driussi, o Colídio e o Borja, que não só tem menos gols, como também tem mais jogos do que o Franco. E isso prova que ele vem tendo uma posição de destaque nos Milionários. É um dos jogadores que mais procura a bola com liberdade para circular pelo lado direito do campo e, diferente de outros jogadores jovens da sua idade, parece ser maduro o suficiente para não sentir a pressão. Por exemplo, contra a Platense, ele foi o principal jogador a buscar o resultado e assumiu a responsabilidade de cobrar um pênalti nos acréscimos antes do River ser eliminado na disputa de pênaltis, que ele também converteu dele. Na Libertadores também ele tem sido constantemente titular desde os 17
16, 17 anos e é do tipo de jogador que desafoga os companheiros, inclusive sendo jogador de destaque na goleada por 6-2 contra o Independente Del Valle, em que além de deixar um gol, ofereceu outros 4 passes decisivos para seus companheiros. E aí quando a gente olha a nota dele aqui no 365, cara, é de assustar, assim. Primeiro, River Plate Universitário, último jogo na Libertadores, Mastantuono como o segundo melhor jogador do River, só atrás do Colídio, o que também aqui é questionável porque fez um partidaço. Contra o Del Valle, se a gente vai olhar mais uma vez, o principal jogador, nota 8.3. Contra o Barcelona de Guayaquil, um jogo fora de casa, Mastantuono 8.4, melhor jogador do River. Contra o Del Valle, o jogo no Equador, empate do River, Mastantuono 7.3, segundo melhor jogador do River. Contra o Barcelona, 0-0 no Monumental, melhor jogador, nota 7.4. E contra o Universitário, aqui o primeiro jogo da Libertadores, talvez com menos destaque, um 6.3, mas assim, com todo o retrospecto, é absurdo o que ele vem fazendo na Libertadores. E assim, apesar dele ser uma joia que se destaca, a gente tem que fazer algumas ponderações. Um jogador de 16, 17, 18 anos nunca vai ser uma obra finalizada. Então é até difícil a gente cravar qualquer coisa aqui, mas o que mais me chama a atenção é que ele não trata só de um jogador que vai ter bons, melhores momentos com muitos dribles. Ele consegue ser mais influente do que isso no jogo. Ele procura bastante os companheiros, pisa na área para concluir, assumiu as bolas paradas do River e um fato que não pode ser ignorado. Prestes a completar 18 anos, ele já supera a casa das 60 participações em jogos como profissional no River Plate. Definitivamente um ponto pra gente ficar atento. E tem mais, se em 2024 ele levou 40 jogos para alcançar os 1.400 minutos em campo, em 2025, com metade das partidas, ele já chega na mesma marca, o que vai mostrar uma constante consolidação entre os profissionais. Mas o que de fato mais me chamou a atenção nele é como ele não se limita num único fundamento. Ele entrega aceleração e drible como um ponta, criatividade e bons passes na profundidade como um meia e também pisa bastante na área para concluir como um segundo atacante. Além disso, é de altíssimo nível nas bolas paradas com direito a um golaço no clássico contra o Boca. Mas obviamente, é uma promessa de 17 anos e é normal que não execute tudo com perfeição. Contra o mesmo Boca, ele ainda teve uma grande chance de finalizar cara a cara contra o goleiro, em que ele ainda tinha um companheiro do lado e definitivamente ele não se saiu muito bem. Mas nesse aspecto eu vejo que o Florentino Pérez sabe... Pior decisão possível, né? Mas pelo que a gente pode ver ali dele trazendo da lateral pro meio, se assemelha muito ao estilo de jogo do Yamal. Só que é foda, cara. Todo moleque jovem aí que tá aparecendo, o pessoal tá querendo... ele ou o Yamal? Esses dias aí eu vi Desiré Doué ou o Yamal? Pô, o Doué acho que já tem 20 anos, 19, 21. Pô, é outra rodagem já, né? O Yamal fez agora 18. Tem ninguém no mundo com a idade de 18 anos que bate de frente com o Lamine Yamal. Mastantuono, Estevão, pô, pode falar quem for aí, não vai bater de frente, ele é muito superior a todos, ligado? Mas o pessoal tenta pegar essa parada, né? E ele, por ir pro Real Madrid, joga na ponta direita, traz por meio ali, meio cortando por dentro. E muita gente, ele parece muito com o Messi. O pessoal vai criando esses rótulos que talvez pro jogador nem seja uma parada tão positiva assim. Mas o moleque tem talento, né? Se ele não tivesse demonstrando tudo isso, o Real Madrid não ia lá pagar 45 milhões de euros, né, mano? Bem proteger as suas joias. E certamente um ponto que a gente tem que se atentar é a alta competição que ele vai encarar em Madrid. Caso o Xabi Alonso opte pela manutenção do 3-4-2-1 que ele usou no Bayer Leverkusen, que a gente já explicou aqui no canal, o Mastantuono ele vai brigar por uma das duas vagas por trás do centroavante. Mesma posição do Vini, do Bellingham e do Rodrigo, que já largam na frente, e do Arda Güler de só 20 anos, com também boas chances de minutagem por ali. Isso sem falar no Mbappé e no Endrick, que estão disputando a vaga de centroavante. Ou seja, ainda que a gente fale de uma contratação pro futuro, é um futuro também concorrido. Todas essas 6 estrelas que eu citei aqui têm no máximo 25 anos, o que parece fazer parte de um Real Madrid que não só compra os galácticos, mas que busca antecipar as tendências. Talvez até como um movimento meio receoso depois de ter perdido o Neymar lá atrás. Mas expectativas é o que não faltam. Mais uma estrela sul-americana partindo rumo à elite do futebol europeu e para isso, por mais óbvio que pareça, a gente precisa ter paciência. Vamos supor que se muito ele leve 3 temporadas para realmente se adaptar. A gente ainda vai estar falando de um jogador de 21 anos. Na Copa de 2034, quando o Messi já tiver aposentado e aos 45 anos. Quando o Mbappé tiver 34, um dos passos finais na carreira dele. E o Vini com 32, provavelmente já tendo passado do auge, o Mastantuono ainda vai ter 26, provavelmente chegando no auge da carreira dele. E com muita lenha para queimar ainda. O mais importante nesse momento é que ele tem a oportunidade de se desenvolver a cada partida, a cada competição, mesmo que seja nas Copas, a cada temporada. Mais importante do que ele chegar e explodir nos próximos 6 meses. Tempo e constância vai ser a receita para o sucesso do Mastantuono no Real Madrid. Da hora, né, rapaziada? E quando a gente para pra pensar,
Tipo, se realmente o Xabi Alonso manter ali o esquema de 3 zagueiros, tudo mais, pelo que ele listou ali, o Rodrigo parece cada vez mais fora do baralho. Parece aí que o Real Madrid vai querer aceitar, aceita negociar, só que até agora não chegou as propostas. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Vamos tirar o Rodrigo aqui da equação. O Arda Güler para fazer ali um papel de 10, ele faria. Só que na Copa do Mundo de Clubes, o que a gente viu? Ele um pouco mais recuado, saindo ali, dando uma qualidade para saída de jogo, não sendo aquele cara próximo dos atacantes. Quem tava sendo esse cara aí era o Bellingham, que inclusive fez essa cirurgia no ombro que eu falei pra vocês, e aí só vai voltar daqui 2, 3 meses, vai perder esse início aí de Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, todo esse início da temporada. Então, pode ser ali que ele seja essa peça atrás dos atacantes, esse meia, esse cara que vem da ponta direita pro meio. Acredito então que ele vai receber sim oportunidades. Daquela declaração ali que o Xabi Alonso falou, vamos já colocá-lo imediatamente pra jogar. Vamos ver aí se o moleque vai ter peito e estofo pra assumir essa responsabilidade. Cara, você chegar já num Real Madrid é foda, porque o pessoal sempre espera o diferente. Espera que você demonstre aquilo lá que foi prago pra você desempenhar. Você já tem dois jogos ali que você já não vai tão bem, mano, a mídia da Espanha já te desce o cacete, os torcedores do Real Madrid já frisam que talvez você não é tudo aquilo. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessas histórias, mas queria saber de vocês, rapaziada. Acompanharam o River Plate, o Mastantuono ali na Copa do Mundo de Clubes? Qual a avaliação de vocês sobre o jogador? Chega e assume de fato essa titularidade no Real Madrid? Vai assumir a bronca? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar muito. Valeu! E até o próximo vídeo.